Olá, companheiros e companheiras. O destaque dessa semana vai ficar por conta da audiência pública que aconteceu no último dia 8 aqui na Câmara Municipal, proposta pelo vereador Antônio Donato, quando a Secretaria Municipal de Educação veio dar explicações sobre os gastos efetuados no último ano, né? Com a verba da educação. Eu achei muito importante um convite que foi feito para a Procuradora do Ministério Público Federal, que veio colocar as suas divergências em relação ao que é feito na cidade de São Paulo em relação ao atendimento da educação infantil. A procuradora, assim como eu, assim como nós do CEDIM e todos os militantes que levam a educação infantil no coração, ela também defende a ampliação do atendimento da educação infantil de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, pela rede direta, o que cada vez mais se distancia das intenções dos sucessivos governos, né? O que nós lamentamos muito. E eu separei alguns trechos da fala da procuradora e nós disponibilizaremos na íntegra em nosso site a fala dela, que eu acho muito pertinente e que vem corroborar exatamente com as questões que nós temos defendido desde sempre, né? Então, para aqueles que queiram ter os detalhes dessa audiência pública, eu sugiro ver a íntegra da fala dessa procuradora, que nós estamos em sintonia no que acreditamos e defendemos, e algumas respostas do secretário adjunto, que substituiu o secretário Alexandre Schneider durante a audiência. É claro que o CEDIM não perdeu a oportunidade de questionarmos algumas questões que vocês poderão ver através das perguntas que eu e a vice-presidente do sindicato fizemos durante a audiência, e por aí vai. A semana passada nós tivemos o Dia do Basta, já está no nosso site, a participação do CEDIM, foi um momento importante da luta. Sexta-feira agora nós temos a reunião de representantes e eu espero que ninguém falte, porque nós teremos uma palestra com o Dr. Antoniel Bispo acerca da Previdência dos Servidores, do Sampa Haddad, do Sampa Dória e do Sampa Covas, ok? Que é importante estarmos afinadinhos para entendermos tudo que gira em torno dessas propostas que visam promover modificações na Previdência do conjunto dos servidores públicos da nossa cidade. A gente sabe que a trégua foi até as eleições. Após as eleições, com certeza, a proposta de vir para cima dos servidores para fazer com que nós paguemos o pato de todas as contas será uma realidade. Então é importante que se entenda, porque a gente percebe algumas confusões entre uma proposta e outra, o que de fato está em pauta, enfim. Então, será muito importante essa reunião de representantes, além das outras questões, análise de conjuntura, a questão das publicações, ok? Então, aguardo todos os representantes na sexta-feira para o nosso encontro bimestral, e em nome da diretoria eu quero desejar uma excelente semana a todos e a todas, ok? Então, confira no destaque da semana, destaque da audiência que a educação foi convidada a prestar esclarecimentos sobre os gastos efetuados, e
aqueles que tiverem curiosidade, nós disponibilizaremos na íntegra a fala da promotora, ok? Uma boa semana a todos. Essa audiência tem como objeto o requerimento número 33/2018, de autoria deste vereador Jair Tato, que solicita ao Poder Executivo esclarecimentos necessários sobre as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br. Passo a palavra para a doutora Hélida Graziani Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas. Agora, eu só preciso aprender a mexer nisso aqui, ó. Volta, zero, como é que é? Pronto. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite da comissão, na pessoa do vereador Jair Tato, e é oportuna a minha fala na sequência do professor Rubens e também dos representantes do Tribunal de Contas do município de São Paulo, porque eu gostaria de introduzir o debate, inclusive do ponto de vista da nossa capacidade de fato, assegurar a atribuição primordial, prioritária do município no ensino infantil e no ensino fundamental. E nisso eu entreguei aqui agora a cópia de alguns dados para o vereador, o artigo 211, parágrafo 2º da Constituição, o artigo 240 da Constituição Estadual, o artigo 11, inciso 5 da LDB. Os três dispositivos, 211, parágrafo 2º da Constituição da República, 240 da Constituição Estadual e o artigo 11, inciso 5 da LDB, os três dispositivos são bastante enfáticos em assinalar que cabe ao município a atribuição estrutural de oferta do ensino infantil e fundamental, sendo-lhe vedada a aplicação no ensino médio superior enquanto não esgotar o cumprimento da sua responsabilidade no ensino infantil, no ensino fundamental. Esse é um ponto de partida para o debate, inclusive, da possibilidade de aplicação no ensino médio ou no ensino superior a qualquer título, ainda que excedente aos 25% da Constituição da República. Porque se a lei orgânica do município prevê percentual maior de aplicação, significa que o compromisso é com o ensino infantil e o ensino fundamental. Esse é um ponto de partida nuclear diante da existência de uma lista de espera atualizada agora, no presente momento, em torno de 44 mil crianças, aguardando a vaga em creches. Crianças de 0 a 3 anos que na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência consolidada desde 2005, então, portanto, há 13 anos, a Corte Excelsa Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, afirma é direito subjetivo público plenamente exigível e que há decisão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinando que se promova de forma planejada, de forma negociada, mas que se promova a cobertura universal dessas crianças. 44 mil crianças esperando creche, ao custo do Fundeb trazido pelo professor Rubens, que nós vimos há pouco aqui na apresentação de Excel, de R$ 3.957,11. Fiz questão de anotar exatamente porque ele traz um dado de aplicação no Estado de São Paulo, valor de referência do Fundeb para creche. É claro que creche custa um pouco mais caro do que isso. É claro que o Fundeb é apenas uma referência primeira, mas eu estou usando a referência exatamente a mais discreta. Eu estou usando exatamente a referência inicial, de ponto de partida, tímida. Eu estou partindo de um pressuposto normativo só para a gente começar a ter reflexões, inclusive, das escolhas alocativas. 44 mil crianças a R$ 4.000 aproximadamente por ano são os 2 bilhões. Eu não vou discutir a necessidade de universalização também do ensino médio, mas isso não é a responsabilidade constitucional do município. A guerra fiscal de despesa precisa ser denunciada, inclusive no que se refere à falta de regulamentação do custo aluno qualidade inicial. Se o município tem dinheiro sobrando para aplicar no ensino médio, o papel do Ministério Público de Contas é que verta esses recursos em prol da universalização do ensino infantil, do ensino fundamental. Oficiei as prefeituras em que tenho atribuição no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, são 82 prefeituras. Em 1º de fevereiro deste ano, todas as prefeituras que eu tenho atribuição, dizendo
Se está pagando transporte de universitários. As prefeituras no interior, infelizmente, fazem muito isso. Se está dando bolsa tipo FIES municipal, e São Caetano aqui próximo de nós dá FIES municipal. Se está cobrindo quaisquer despesas alheias ao ensino infantil, subfunção alheias à subfunção ensino infantil e ensino fundamental, presumidamente são despesas irregulares por quem dá a crianças fora de creche e do ensino fundamental. É claro que no ensino fundamental, a margem de erro, a gente não tem como condicionar essa perspectiva da universalização. Mas na creche, o debate é muito evidente. Oficiei, inclusive, arrolando despesas tidas como discricionárias, mas que diante da existência de crianças fora das creches, gera uma presunção de irregularidade da destinação dessa despesa discricionária. É mais ou menos como deixar de pagar salário. Há tribunais de contas no país que dizem: não pode fazer festividades com carnaval, não pode fazer despesas com publicidade alheias àquilo que é efetivamente apenas ao essencial, se não está pagando a folha de salário em dia. Eu digo, se não paga a folha de salário em dia, porque é um direito subjetivo público do servidor receber salário em dia, é tão direito subjetivo público de ter acesso à escola, o direito da criança de 0 a 3 anos, no caso as creches. É tão exigível juridicamente quanto. A despesa discricionária com o ensino médio é irregular. Esse é um ponto de partida, inclusive, para a gente fazer o debate dessas compensações tarifárias. Não cabe ao município de São Paulo absorver uma atribuição que não é a sua competência. Isso dito na Constituição da República, na Constituição Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases. Essa é uma despesa irregular, seja para fins de aplicação dos 25% da Constituição da República, seja para fins de aplicação do percentual definido na Lei Orgânica do Município. Porque a Lei Orgânica do Município tem compromisso com as suas competências estruturais. E cabe ao município a oferta de ensino infantil e ensino fundamental. Me permitam ler a ênfase do dispositivo da Constituição Estadual, 240 da Constituição Estadual. Os municípios responsabilizar-se-ão, prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. A Constituição Estadual de 89 e a demanda pela creche, estruturada na LDB e depois no Plano Nacional de Educação, faz com que não nos restringamos à questão da pré-escola. Creche é exigível. E aí entra o debate na sequência, tá? Que o ofício que encaminhei a todas as prefeituras arrolando essa prioridade alocativa, até na forma do artigo 227 da Constituição. Qual é a prioridade absoluta? A criança e adolescente. Qual é a prioridade absoluta para o município? Ensino infantil e ensino fundamental. Então fazer esse debate, inclusive aproximando os números do município, certamente vão me dar questionamento de que percentual abstrato é esse de uma pactuação longínqua de 14% da dívida, presumidamente com a educação. Isso é um debate que tem que ser revisitado. Se eu tenho ainda 44 mil crianças aguardando em creche com decisão judicial, que debate é esse de computar no 6% adicional? Porque nos 25% me disseram que não entra mais inativos no piso municipal. Mas no 6% continua entrando. Inativo não mantém e desenvolve o ensino. Então, se computar 14% em tese da dívida, absolutamente genérico, abstrato. Se computar os inativos, se computar ensino médio e ensino superior, o município efetivamente não vai se desincumbir no médio prazo, tal como pactuado com o Tribunal de Justiça, da universalização do ensino infantil em creches. Vamos seguir, Joélia Aguiar. Bom dia a todos e todas, eu sou a professora Joélia Aguiar, vice-presidente do Sindicato de Educação Infantil, o CEDIM. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário adjunto, aliás, duas perguntas. Há alguma contratação para garantir férias coletivas para os professores da educação em 2019? Há previsão orçamentária? Também quero perguntar para você, Daniel, se tem recursos, previsão orçamentária, para se pagar GEIF, a jornada em GEIF,
para todos os professores da rede que queiram fazer a jornada em GIF. Temos ninguém mais inscrito, então eu passo a palavra para a mesa, começando pelo vereador Ricardo Nunes, que é membro desta comissão. Obrigado. Mas para deixar claro, Cláudio, até porque a gente está com uma mesa aqui bastante importante, não deixar só um lado do discurso, você falou que o relatório do Tribunal de Contas fala em 1 bilhão com relação à questão dos convênios. É estudo do nosso aqui na nossa comissão do CETEL. Se fosse da direta, seriam 3 bilhões. Né? Então deixa claro que o último relatório do Tribunal de Contas, parcial, ainda falta nos enviar aqui o definitivo, ele colocou como cálculo, está no relatório do Tribunal, inclusive fala do desempenho da educação, caiu bastante, né? Tá, um relatório muito bem feito pelo Tribunal. E uma das questões do relatório do Tribunal de Contas é com relação ao custo das creches conveniadas, que é de R$7.000, e se fosse a direta seria R$20.000 per capita ano. Então é só uma questão importante para colocar, porque nós temos crianças fora das creches, infelizmente, e a gente precisa... A qualidade é a criança não está em casa, ela está dentro da creche sendo atendida. O que precisa fazer... Eu estou falando de dados. Vamos ouvir. Não, é assim. É assim. Vamos ouvir. Tem que ser colocado aqui a verdade do fato. O custo da conveniada é de 7 mil per capita no relatório do Tribunal de Contas e o custo da direta é de 20. E nós temos hoje 40 mil crianças fora da creche. Se tem que corrigir qualidade, tem que fazer assim, tanto na direta como na indireta. Daniel. Vamos lá, então vou tentar seguir aqui pelas minhas anotações em relação a todas as intervenções aí que foram feitas. Né? Foi perguntado também em relação à execução orçamentária da educação, ela costumeiramente é muito alta em relação ao orçado, né? Então é liquidado de fato um valor muito próximo, até porque grande parte desse orçamento é um orçamento de pessoal e das parcerias da educação infantil, que são... Né, isso corresponde aí a maior parte da proporção aí do orçamento da educação. Então, de fato, eu não tenho o número exato aqui da execução do ano passado, mas a proporção é bastante alta. Em relação às questões de contratação, nós fizemos um esforço muito grande de contratação de professores desde o ano passado. Se eu não me engano, no ano passado a gente chegou a próximo de 9 mil professores que foram chamados para a rede, já de concursos que estavam aí vigentes. E esse ano, eu posso estar enganado, mas eu acho que mais uns 3 mil. A gente deve estar em torno de 12 mil professores aí. Se vocês imaginarem, chamados aí nesse 1 ano e meio, se a gente dimensionar que a gente tem cerca de 60 mil professores na rede, a gente está falando de 20%. Por que isso? Porque a gente tem uma saída muito grande por aposentadoria, que inclusive se acelerou nos tempos recentes em relação a inseguranças, em relação às regras e tal, federais. Aposentadorias, a gente tem afastamentos, seja por licença médica, por outras naturezas. A gente vem buscando aí reduzir a questão também de absenteísmo, etc., mas isso também afeta a rede. Mas o fato é que as saídas por aposentadoria, só elas já representam aí um volume muito grande que precisa ser reposto para que a gente tenha professores em todas as escolas. Então, a gente tem feito um volume de contratações muito expressivo e vai continuar, porque a gente não quer deixar as escolas sem professores. Em relação a outra questão que se colocou, né, em relação à rede parceira, né, e aí de fato são escolhas que a sociedade paulistana no fundo tem que fazer em relação à necessidade de se atender uma demanda muito grande por creches. E o nosso atendimento da rede municipal tem crescido muito, cresceu muito na gestão passada e tem crescido muito também nessa gestão. Então tem sido um esforço muito grande, que não teria o mesmo ritmo, o mesmo alcance se a gente fizesse a opção pela rede direta, que a gente sabe que o tempo de implantação e o custo dessa implantação e desse custeio são maiores, a gente sabe disso. Eu queria fazer algumas observações em relação, inclusive, ao que a vereadora Soninha suscitava sobre a radicalidade da recomendação feita. Bom, a Constituição faz 30 anos em 2018 e o direito fundamental das crianças, sobretudo o ensino infantil, embora seja uma trajetória de progressividade, de incorporação ao longo do tempo,
é reconhecido pelo STF desde 2005, indiscutivelmente como um direito subjetivo público exigível. Não é assistência à mãe para a mãe poder trabalhar, é um direito da criança. Então, assim, há 13 anos, esse debate de que pode esperar, de que pode ser postergado, de que inativos entram ou não entram, essa disputa do campo orçamentário, ela sempre foi tratada como algo que pode esperar porque criança não vota. O menor, em puber, ele não vota. Aí é preferível fomentar o transporte universitário, isso eu falo no âmbito, inclusive, das prefeituras em que eu oficiei. É preferível escolher criar um FIES municipal, como algumas prefeituras fazem, do que propriamente aplicar em creches. Agora, em relação à rede conveniada no ensino infantil, eu faço questão de apontar que o compromisso do Ministério Público brasileiro, isso em debates nacionais que temos feito, é com a estratégia 18.1 do Plano Nacional de Educação. 90% da rede há de ser de servidores efetivos à luz do artigo 206 da Constituição. Obrigado, doutora. Ô, Claudete, 2 minutos. Mas eu fui fazer um exame no SUS, não podia desmarcar do ecocardiograma. Vocês sabem o quanto é difícil. Eu queria aproveitar esse momento, não deu tempo, eu queria muito participar desde o início, mas trazer uma preocupação que eu quero que a nossa procuradora, que tão brilhantemente defende o direito ao acesso dessa criança na educação infantil, pudesse me esclarecer. O ano passado, a Secretaria editou uma portaria de 9.145, onde obrigou a rede direta a atender nos períodos de férias coletivas e recesso as crianças inscritas nos polos da rede conveniada. Nós questionamos porque tem uma lei que dizia que ambas as redes deveriam atender as suas crianças. Nós fomos para o Tribunal de Contas do município, nós fomos para o Ministério Público, que nos deu razão depois de muito tempo, só que o procurador do Ministério Público, no dia 21 de maio, quando nós fizemos uma manifestação, nos aconselhou entrar com pedido de liminar. Nós entramos com esse pedido de liminar. Estranhamente, o juiz pediu para ouvir o promotor do Ministério Público e aí ele desaconselhou da liminar. Qual é o questionamento que nós fazemos? Primeiro, que a educação não cumpriu uma lei que ela própria aprovou na Câmara Municipal. Até onde eu entendo, uma portaria não está acima de uma lei. E outra, eles optam pelo discurso que é mais barato, ampliar o atendimento na educação infantil, que eu repito, tem ilhas de excelência, mas tem SEI promotora, em cima de forno de padaria, atendendo 120 crianças, que eu já denunciei aqui na comissão, na secretaria, para o Daniel, e o SEI continua lá, à beira de acontecer uma tragédia. E aí eles pegam o per capita 12 meses e aí empurram o atendimento das férias coletivas de janeiro e de recesso de julho para professores da rede conveniada, para a rede direta. Para a senhora ter uma ideia, apesar da nossa insistência, eles deram recesso para todos os professores da rede conveniada e as crianças inscritas tiveram que serem atendidas pela rede direta. Então, eu queria saber qual é a legalidade disso, qual é a explicação disso, porque no meu atendimento foi feito o pagamento de duplicidade. O CEDIM está exigindo a devolução das crianças que foram atendidas pelo convênio, devolver esse dinheiro, porque eles recebem por 12 meses. E aí sobrecarregar os professores da rede direta que terão que tirar férias depois, sobrecarregando as condições, já que não são tão confortáveis ao longo do ano. Obrigada. Muito rápido, só para não deixar sem resposta, eu acho que tem duas questões que foram colocadas que, pelo que eu entendo, dependem de estudos, tá certo? Não tenho uma resposta aqui em relação à questão de 100% GEIF, enfim, ou
em relação à questão de custos e impactos dessa questão das férias. Isso é algo que tem que tecnicamente ser estudado. O que eu posso garantir é que a gente tem sim o recurso necessário para que todas as escolas tenham seus professores e funcionem da forma adequada. É essa garantia que a gente sempre busca, e buscando essa reposição sempre que necessário.